Olá, eu sou a professora Anabela Camões, sou professora aqui da Escola Secundária Rafael Pereira Pinheiro há 20 anos e faço parte do grupo dos audiovisuais há 6. O Paulo convidou-me para integrar aqui o projeto desde essa altura que eu faço aquilo que eu gosto mesmo, que é estar com os nossos miúdos e estar a tirar fotografias. O Paulo foi o elemento agregador, aquele que nos acompanha, aquele que puxa por nós e tenta fazer com que nós façamos o nosso melhor. Foi o embaixador da escola. Com ele e com o curso de audiovisuais conseguiu fazer com que a escola fosse reconhecida na nossa cidade. Não há ninguém que não conheça o Paulo. Não há ninguém que não conheça os alunos dos audiovisuais e não há ninguém que não conheça o trabalho que nós realizamos, sempre com muito empenho. Gostaríamos muito de continuar o legado do nosso mestre e gostaríamos que todos reconhecessem que é uma parte importante no agrupamento. O Paulo foi o todo, o Paulo é o professor, o Paulo é o meu colega, o Paulo é o meu amigo e o Paulo é tudo aquilo que nós consideramos o melhor. E eu adorava. Chamo-me Miguel Fernandes, sou colega do professor Paulo Vasques. O primeiro contacto que tive com o professor Paulo Vasques foi mais ou menos no ano 2000, em que era aluno do professor Paulo Vasques na ESAD e na altura o professor Paulo Vasques já se destacava porque era uma pessoa, um professor com o qual nós podíamos contar e íamos para a aula sempre com uma grande satisfação e estávamos sempre à vontade com ele para qualquer coisa. O que acontece também hoje em dia, enquanto colega, ele mantém essa postura. É uma pessoa com que todos os alunos poderiam contar. É uma grande perda para a escola, é uma grande perda para todos os alunos, para todos os colegas, mas vamos fazer o melhor para que tudo funcione neste curso, que é o curso de audiovisuais, sem o professor Paulo Vasques. De qualquer forma, ele vai estar sempre presente. Tenho a certeza disso, porque ainda agora estivemos no evento com vários alunos e tiveram uma participação excelente e eu sei que ele esteve presente com eles, porque não poderia ter corrido tão bem se ele não estivesse presente. Enquanto colega aqui na escola, portanto, o professor Paulo e a professora Maria José foram os responsáveis pela abertura aqui do curso de audiovisuais, cursos profissionais. Fui convidado para integrar a equipa como professor técnico, fiquei muito, muito agradado e fomos partilhando muitas experiências na parte dos eventos. Uma coisa que o professor Paulo tinha é que os alunos estavam sempre primeiro e era um pai, mais do que um pai para alguns alunos, e estava sempre presente quando era necessário. Deu muito portanto, da vida pessoal dele, porque eram fins de semana, portanto, ao serviço da escola, ao serviço dos alunos. Era mesmo assim, ele fazia tudo para que os alunos pudessem sentissem bem e pudessem ter um bom futuro. Era a preocupação dele. Eu tive a felicidade de partilhar alguns momentos nos eventos com ele. Deu para perceber que era um grande homem. Era ele aqui também um pouco o meu equilíbrio aqui dentro da escola, porque era uma pessoa muito calma e sensata. Devo-lhe muito daquilo que sou como professor, devo-lhe muito. E pronto, eu sei que ele está sempre presente. Carolina Maria, finalista do curso técnico de audiovisuais, e vou falar um bocadinho sobre o Sr. Paulo. O Sr. Paulo era muito mais que um professor, ele era um nosso amigo. Ele era mesmo uma pessoa espetacular, ele estava lá sempre para nós. Quer tenha sido nos assuntos do curso, nos assuntos da nossa vida pessoal. Ele não se importava só com o nosso sucesso na escola, importava-se realmente se nós estávamos bem, como é que era a nossa vida em casa, se nós tínhamos todas as condições
para não só termos boas notas, mas sermos felizes como pessoas e sentirmos-nos realizados. Acho que falo por mim e falo por toda a gente, não só do meu ano, mas todos os anos que passaram do curso e foram alunos do Sopal, quando digo que não teríamos tanto interesse nesta área e não seríamos tão bem ensinados e não teríamos tido tantas oportunidades profissionais como estágios e conhecer tantas pessoas e não seríamos tão bem sucedidos na nossa vida profissional se não fosse pelo professor Paulo. Ele estava-se mesmo sempre lá presente, sempre pronto a ajudar, e ele vai ser sempre, vamos ter sempre muitas saudades dele e vamos sempre sentir a presença dele e vamos sempre levar o que ele nos ensinou para a frente e sempre tentar manter as coisas que ele nos ensinou aqui e manter o legado dele. Irei sempre recordar o Paulo como um excelente colega e um ótimo profissional. Trabalhei com ele nos últimos 12 anos, primeiro como coordenador dos cursos profissionais, depois como diretora, e foi sempre um prazer trabalhar com o Paulo. Sempre muito disponível para tudo quanto era atividade, sempre pronto a colaborar, muito empenhado no seu curso de audiovisuais desde o início, um excelente dinamizador de atividades. E foi um impulsionador também das dinâmicas do agrupamento e da escola. Não podemos esquecer a visibilidade, a excelente visibilidade que ele deu à Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Se nós mudarmos rapidamente a nossa imagem para muito melhor, deve-se muito ao Paulo Vasques e à sua dinâmica com o curso de audiovisuais, que transmitia em streaming as atividades que realizávamos, as excelentes atividades que realizámos aqui na escola e que eram vistas de imediato pela comunidade, por toda a comunidade, e muito aplaudidas. Foram momentos áureos entre 2014, 2018, 2019, que esta escola viveu, e com a ajuda imprescindível do curso de audiovisuais liderado pelo colega Paulo Vasques. Por isso, vamos recordá-lo sempre e vamos sempre recordá-lo como um ótimo professor, amigo dos seus alunos, muito empenhado no êxito dos seus alunos e do curso, e vamos sempre recordá-lo também com a ligação à comunidade. E essa ligação à comunidade foi também muito importante com todas as empresas do exterior e a ligação que conseguimos com a comunidade e a boa visibilidade da escola. Vamos agradecer sempre ao Paulo esses momentos maravilhosos. Obrigado, Paulo. Conheci o Paulo por razões profissionais, quando, na qualidade de diretor técnico do CCC, e o Paulo na qualidade de responsável por esta área dos audiovisuais aqui na Escola Rafael Bordal Pinheiro. Fomos recebendo os estagiários, íamos conversando e fomos ganhando uma proximidade e uma amizade. É muito fácil dizer nestes momentos tudo o que há de bom nas pessoas. É verdade que nos tem isso é mais verdade que noutros. Mesmo nestes momentos, e no caso do Paulo, isso era mais verdade. É dos que pertence a essa tribo da mais verdade. É de facto generoso, era um amigo e disponível, que organizava, que motivava, que liderava. Quer
como professor, quer depois, quando ele ia desenvolver com a equipa da escola, como professor. Mas quando está no exterior, perde-se um pouco com a figura do professor, ganha-se mais a figura do coordenador, do dinamizador, digamos, daquela equipa que ia montar os audiovisuais para fazer, onde quer que fosse, dos maiores variados eventos. O Paulo deixa-nos um vazio naquela proximidade. Será ocupado por outros, e bem, como é óbvio, como se usa dizer, não há imprescindíveis. Mas há uns que fazem mais a diferença que outros. E o Paulo fazia a diferença em vários aspectos. A última memória que tenho do Paulo foi poucos dias antes de nos deixar. Cruzámos-nos no corredor do CCC, ele na porta do cais de cargas, a sair, e disse: bom, temos que falar, agora que ganhámos a Bordal Pinheiro, este projeto do sonho imersivo e do laboratório, e todo esse projeto que vinha por aí. Disse: vamos a isso, estamos cá para criar as pontes. E foi esta a última memória que tenho presente. E quando me disseram, não queria acreditar, porque não queria acreditar. A morte é de facto é inexorável, é uma condição da vida, mas não faz sentido. E no caso do Paulo, foi muito cedo. Paulo, o amigo. Nelson Ribeiro, tenho 48 anos, sou técnico de recursos humanos e moro em Caldas da Rainha. Bom, falar do Paulo é simples. E é simples porque ele era uma pessoa assim, simples, direta, de um trato muito, muito, muito fácil. As palavras são tantas para o descrever que por vezes é difícil encontrarmos as palavras que possam exprimir aquilo que eu sinto em relação ao Paulo. Eu conheço o Paulo através do Oeste Lusitano, através da feira do Oeste Lusitano. Tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo diretamente, o que para mim foi uma honra, até mesmo porque aprendi imenso com o Paulo. Em termos técnicos e em termos de ser humano, acho que não somos todos unânimes em saber que ele era uma pessoa simples, com um discurso muito fácil, muito direto, com um coração de partilha, quer pela questão pessoal, quer pela questão mais técnica, pela sua sabedoria. Difícil não gostar do Paulo. O Paulo transmitia-nos tranquilidade dentro daquilo, como vocês podem imaginar, que é uma feira feita por amadores, em que o Paulo, com a sua equipa de alunos, também amadores, construía ali algo que está à vista de todos, que era um profissionalismo naquilo que se fez e que se foi fazendo ao longo do evento do Oeste Lusitano. E isso demonstra aquilo que o Paulo era um aglutinador. Ele conseguia, dentro daquilo que era a atenção e a pressão de um evento desta dimensão, conseguir equilibrar os alunos, conseguir equilibrar os colegas e conseguir estar, de alguma forma, sempre tranquilo. Embora os picos que ele tinha não faziam transparecer o nervosismo que ele também sentia. Portanto, falar do Paulo é falar de uma pessoa humilde, porque ele partilhava connosco toda a sua sabedoria, partilhava com os alunos, e para mim foi um prazer imenso, um orgulho, poder fazer parte da vida deste ser humano. E retenho as melhores coisas, também não tenho coisas menos boas a dizer sobre o Paulo. Acho que o facto de estarmos aqui, o facto de eu estar aqui, representa aquilo que todos nós pensamos em relação ao Paulo, que era um ser único, um ser humano que
acho que tinha um coração imenso, pela parte mais humana, como eu disse, mas também pela parte profissional. Todas as palavras que eu posso utilizar neste momento não conseguem caracterizar o Paulo, porque efetivamente quem o conheceu e quem fez parte da vida dele e vice-versa, tem este sentimento de coração preenchido. A saudade será sempre uma das palavras que nos vem à cabeça quando falamos no Paulo, mas com muita gratidão, sabendo sempre, e faço este sorriso sabendo sempre que ele estará connosco, e esta recordação dos momentos que passámos com ele não tem preço. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte, tenho 64 anos e a ligação que tenho a uma empresa de formação que é Sentidos Dinâmicos, e a relação que havia com o professor Paulo é uma relação de cooperação, a proximidade e basicamente de muita cumplicidade também. Falar do professor Paulo é algo que não é fácil, e eu separaria aqui duas partes, que é o homem e o próprio professor. E para mim o professor Paulo como homem é presente, estava sempre presente, é aquilo que é atento, sempre muito atento, e poderemos considerar que é alguém único, leal e original. E isto aqui, estas palavras são aquelas que iniciam Paulo. Depois, enquanto professor, valorizava, estava sempre presente com a valorização em todas as pessoas. A atitude que ele tinha, a atitude e, poderemos dizer, também a própria amizade. Tudo isto leva a uma coisa que é a superação. Permitia que todas as pessoas à volta se pudessem superar. Claro, quando se lhe lançava um desafio, a primeira coisa que ele perguntava era quando. Era a pergunta-chave. Quando? O que era extremamente importante, sempre nisto. Depois havia uma coisa que é a unificação, a unidade, o estar junto. Isto era extremamente presente, né, neste homem. E poderemos considerar que é um exemplo para nós seguirmos, para todas as pessoas, para todos os alunos que estiveram com ele, o poderem seguir. Por isso é um exemplo que fica, é marcante aqui, em todos aqueles que tiveram o privilégio de se cruzar com ele, e naturalmente é a superação. Todas as pessoas que se cruzavam com ele incentivava-se à superação. E isto é aqui aquilo que ele pode deixar, esta marca que nos deixou a todos nós, e que é um privilégio para quem se cruzou com ele. E eu tive esse privilégio. Muito obrigado. O meu nome é Luísa Vidigal, sou professora aqui na Escola Bordado Pinheiro, mas para além de colega do Paulo, nós já nos conhecíamos antes de ele vir para a escola. Eu já cá estava quando ele veio para a escola, já cá estou há mais tempo, mas conhecíamos porque eu vivo cá nas Caldas, ele não morava nas Caldas, mas era como vivia por cá, não é? Fizemos remos juntos, ele é pouco mais velho do que eu, é da idade mais ou menos do meu irmão, de um dos meus irmãos mais velhos, e portanto tivemos algumas atividades juntos, e então eu já o conhecia antes. E esse conhecimento também permitiu ter uma relação se calhar
relativamente próxima aqui na escola, e uma das coisas que toda a gente sabe a disponibilidade que o Paulo tinha para tudo o que lhe pedissem, tanto dentro como fora da escola, instituições fora da escola, atividades dentro da escola. E nós realmente tivemos uma atividade, 2 dos meus irmãos promoviam umas regatas de remo lá embaixo no Alentejo, a 300 e tal quilómetros daqui, e precisavam que fosse filmado, dava jeito, ficava pronto, mais a reportagem que era necessária para promover essas regatas. E como se conheciam também de fora da escola, falaram com o Paulo, sabendo que havia aqui o curso, e o Paulo 3 vezes foi em anos diferentes lá abaixo ao Alentejo, num fim de semana, com a Ina, que para além de estar sempre presente, ela não acompanhava só o Paulo, ela fazia parte daquilo a que o Paulo trabalhava. E, portanto, o Paulo deslocava-se em carro próprio, ele deslocou-se em carro próprio essas 3 vezes, com a mulher, com a Ina, e com 3 alunos do curso de audiovisuais que se mostraram também disponíveis para, claro que estavam a fazer prática simulada, mas podiam não querer ir no fim de semana andar 300 km para o Alentejo para fazer este trabalho. E ele tinha essa disponibilidade. Portanto, é só mais uma história de toda a disponibilidade que o Paulo tinha, depois enquanto colega, enquanto formador, portanto ele era formador de áreas ligadas aos audiovisuais e era sempre um prazer fazer essas formações com ele, era sempre fácil fazer essas formações com ele. O meu nome é Henrique Fidalgo, sou professor na Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, no grupo de Informática. A minha história com o Paulo é muito curiosa porque o Paulo foi meu professor também nesta escola enquanto aluno, também fui aluno aqui na Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Característica do Paulo, como sempre, quando cheguei a Bordal Pinheiro como professor e também como aluno, isso aconteceu no ensino superior e tanto no ensino secundário, foi que ele tinha sempre uma forma muito acolhedora de nos receber, de nos facilitar, digamos que a nossa integração e que eu pude experienciar de 3 formas diferentes, como aluno no ensino secundário, como aluno no ensino superior e também como colega. Certamente que vou guardar isso com muito carinho no meu coração para o resto da minha vida. Eu sou Henrique Correia, tenho 41 anos e sou professor no agrupamento de escolas Rafael Bordal Pinheiro e moro na Foz da Orelha. Conheci o Paulo Vasques há muitos anos, portanto estamos em 2023, conheci o Paulo talvez em 2001 ou 2000, no ano em que entrei neste GAD, que atualmente é ESAD, Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. Ele foi meu professor de algumas disciplinas. Depois de professor, o Paulo foi amigo. Trabalhávamos ali paredes meias, portanto eu na sala 20, ele na 19. Foi sempre uma pessoa extremamente cordial, muito simpática, muito amigo, sempre disponível para ajudar. Era sempre das primeiras pessoas que eu via quando chegava à escola. Para além de um colega, era um amigo realmente, foi um professor. Foi uma pessoa que deixou marca. E é uma pessoa que faz muita falta. No dia que tive a triste notícia que o Paulo tinha falecido, foi em Lisboa, de manhã, às 10 da manhã, eu senti-me fisicamente mal, recordo-me perfeitamente, não é? Senti-me mesmo fisicamente mal porque eu ainda há um dia tinha estado a falar com ele. Portanto, como é que era possível o Paulo, que tinha estado ali comigo há tão pouco tempo, estávamos a falar coisas do dia-a-dia, banais, e sempre com um sorriso na cara, e de repente o Paulo faleceu, não é? E acabou essa história, mas queria deixar o registro que realmente era uma pessoa espetacular. Todos estes anos, vão há 20 anos que conheço, 22 talvez, e que não há nada a apontar, senão que era uma excelente pessoa, um excelente ser humano, um excelente amigo, excelente professor. Sou Fernando Leal, sou professor aqui na escola desde 88 e diria que daquilo que me lembro do Paulo é que
Sem ele, a banda da escola não tinha funcionado. Houve, há cerca de 10, 12 anos, se calhar mais, que começámos a ter uma banda da escola aqui para alunos e professores, e os equipamentos que nós neste momento temos foi graças a ele, porque era com ele que combinávamos o que é que era preciso adquirir para que a banda funcionasse. Para além disso, uma pessoa sempre disponível, sempre bem disposta, o seu carisma muito característico, e tínhamos uma coisa em comum. Fazíamos anos no mesmo dia. O meu nome é Susana Nogueira, eu sou psicóloga aqui no agrupamento de escolas Rafael Bordal Pinheiro. Estou cá efetivamente há 3 anos, mas tive muitos anos na escola do Vado, na escola Dom João II, e era uma prática anual virmos visitar a escola com os alunos do 9º ano. E sempre me surpreendeu um bocadinho a forma apaixonada como o professor Paulo, coordenador do curso de audiovisuais, mostrava estas instalações onde nós estamos e aliciava e mostrava a oportunidade dos alunos poderem vir para uma área muito dinâmica, da qual ele também gostava muito e era um profissional de excelência. Eu queria destacar dois momentos enquanto colega. A realização ano passado, a pedido do projeto cultural das artes, tivemos um concurso de talentos aqui na escola. Aqui há talento, integrado depois num concurso mais geral que foi realizado no CCC. E pedimos ao professor Paulo e aos alunos do curso de audiovisuais para nos ajudarem na realização desse evento. E realmente foi uma noite espetacular. À tarde tivemos pela primeira vez os ensaios e foi realmente muito, muito profissional. Havia luzes, fumo, acho que os alunos que participaram e quem pôde assistir teve realmente, não pareciam alunos, pareciam mesmo profissionais de verdade. E realmente o professor Paulo era uma pessoa com uma total disponibilidade para abrir a escola à comunidade e para levar a escola e os alunos a aprender a fazer. Portanto, aquela ideia da prática, portanto, do poder mexer nas máquinas, no poder realizar, e realmente quando nós fazemos, aprendemos. E acho que ele foi um professor de excelência nesse sentido, de apaixonado por esta área e a estar sempre por trás das câmaras e deixar fazer. E realmente sempre que pedia alguma coisa foi sempre com uma total disponibilidade e uma pessoa muito descomplicada. Portanto, cada desafio ele não complicava, ia resolvendo os problemas e ia fazendo. Outra partilha que também penso que teve muita importância e que posso partilhar convosco foi a realização de 2 exposições de Lego, uma em 2015 na Expo Oeste e outra em 2019. Portanto, foi um conjunto de construtores de Lego, o meu marido era um deles, e tiveram a ideia de realizar nas Caldas da Rainha uma exposição onde os construtores, portanto, pessoas que têm outras profissões, mas que têm a paixão da Lego e que inventam imensas coisas, poderem mostrar as suas construções. E só era possível porque não havia nenhuma organização por trás, com a colaboração de instituições da comunidade. A Câmara Municipal foi um parceiro e a Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro foi fundamental na organização desse evento. Em 2015 recebemos imensas pessoas, portanto tiveram, penso que uns 10 dias a exposição na Expo Oeste, e foi uma oportunidade única para os alunos poderem, dos vários cursos profissionais, portanto não só dos cursos de audiovisuais, mas também do turismo, tiveram na recepção, na bilheteira, os alunos de apoio à infância, tiveram a fazer, portanto, o trabalho com as crianças que visitavam o evento, nas pinturas faciais, o curso de informática, tiveram também com os robôs, portanto, foi uma oportunidade excelente de aprendizagem e, ao mesmo tempo, só com os alunos e com esta parceria em termos de realização de estágio,
de estágios foi possível a realização daquele evento. E o professor Paulo foi realmente o elemento da escola que fez toda esta ligação. Portanto, um trabalho de colaboração excelente, uma pessoa descomplicada, que muito generosa e que estava realmente sempre pronto para divulgar e para fazer crescer os seus alunos nos vários eventos que existiam na comunidade. Do ponto de vista pessoal, também sou amiga do professor Paulo. Ainda digo sou porque isto foi tudo assim uma coisa muito, muito inesperada. Partilhei com ele alguns momentos de convívio e também sempre admirei a forma como ele aceitava as questões ligadas à adolescência, sem complicar. Portanto, assim, com muita tranquilidade, ouvia às vezes coisas próprias, de atrasos, de coisas que não corriam tão bem com os jovens, de uma forma sempre muito tranquila e muito compreensiva. Portanto, acho que nos vai fazer muita falta e partilho assim estes momentos porque realmente acho que era uma pessoa muito especial e um exemplo para todos nós que devemos seguir. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Paulo em situações de festa. Teatros, danças, música. O Paulo estava sempre nos bastidores. Ele e os seus alunos eram eles que faziam com que aquilo que não se vê acontecesse. Certamente que o Paulo vai ser muitas vezes lembrado na falta que nos faz nessas situações. Quando ligamos uma coluna, quando precisamos de um jogo de luzes. Uma vez pedi-lhe para tirar fotos das suas mãos a tocarem nos botões das colunas, para não ter que estar sempre a pedir ajuda. Ainda hoje uso isso. Mas eu prefiro lembrá-lo na sua presença, em vez de na sua falta. E ele está presente muitas vezes encostado ao canto da porta da sala 18, a perguntar-me como é que estava a maré, se eu tinha visto as ondas, porque no fim do dia, após as aulas, ele ainda ia dar um mergulho. Era lá que eu me cruzava com ele, com a Ina, e essa memória vai ficar presente, certamente. É com alguma emoção que vou participar neste testemunho. Inicialmente tinha pensado não vir, não conseguir, mas eu acho que o Paulo merece um bocadinho todo o nosso esforço. Para além de ser meu colega há muitos anos, eu já fazia parte da casa quando ele veio para cá, ele foi um amigo. Ele fez a parte do grupo de amigos que nós partilhávamos fora da escola. E é um bocadinho alguns desses momentos que eu gostava de partilhar convosco, porque é uma faceta diferente do Paulo. O Paulo, como colega de escola, muita gente penso que vai falar, porque muita gente tem muita coisa a dizer. Ele estava em todas. Nós bastávamos levantar um bocadinho o dedo e ele aparecia, sempre com um sorriso, sempre pronto para colaborar. Mas não é esse Paulo que eu vou agora aqui falar. Vou-vos falar do Paulo de férias partilhadas em autocaravana à Suíça, 16 pessoas. O Paulo, parecíamos um bocadinho umas tendas de ciganos, porque montávamos ali todos os dias, ou 2 em 2 dias, a nossa tenda. E o Paulo sempre a tentar resolver problemas que iam surgindo. Falo-vos também de um Paulo que nós... uma tradição de convívio que tínhamos, que era agora em fevereiro, já me lembrei disso.
na altura do carnaval. Íamos apanhar ouriços em Salir. E então o Paulo era o primeiro a telefonar e a dizer: meninos, andem lá, vá, está um dia ótimo, o mar está bom, venham, saiam da cama. E lá íamos nós, se não fosse se calhar aquele impulso do Paulo, estaríamos no nosso conforto e teríamos perdido muitas vivências. O Paulo em festas de Natal, o Paulo em Carnaval, o Paulo sempre, porque fazia parte deste nosso momento de vida. Foram 30 e tal anos de convívio que tivemos. A última vez que estive com o Paulo foi em outubro, novembro, nestas nossas atividades, e foi na realização de cidra artesanal. Ele participava sempre e era motivos. Esse nosso projeto começou, juntávamos para fazer cerveja artesanal para ver durante o Mundial de Futebol. Já vem desde a altura dos primeiros Mundiais de Futebol que eu me lembro nestes últimos anos. E depois da cerveja passou para a cidra. E então este ano, portanto, tivemos com ele nesses momentos. Tenho de vos dizer uma coisa muito importante. O Paulo vivia perto da lagoa e adorava pesca. O meu marido adorava pesca. E o Paulo ainda me dizia, muitas das vezes, quando se levantava, nestes últimos 3 anos, que olhava para a lagoa e parece que ainda ouvia o Luís a gritar. O meu marido faleceu há 3 anos também, assim, uma morte como o Paulo, súbita. E então, eles, família, portanto, do Paulo, eram 3 elementos que faziam parte da nossa família. E isto, só para partilhar convosco, que uma relação profissional também se transforma numa relação de amizade, numa relação familiar. E não vos consigo dizer muito mais, teria muito para vos dizer, mas o Paulo era uma pessoa simples, uma pessoa humilde de feitio, de caráter. E as pessoas humildes e feitios de caráter são pessoas boas, são pessoas que vão ficar sempre connosco. Eu costumo dizer, quando gostamos de uma pessoa, ela não parte, ela fica sempre qualquer coisa. Falar do professor Paulo é falar da escola Rafael Bordal Pinheiro, principalmente dos meninos de TAV. Era o coração, é o nosso coração, vai continuar ser sempre o nosso coração. Nunca vamos esquecer o professor Paulo. Ele era e vai continuar a ser sempre o nosso professor Paulo. Em qualquer altura, em qualquer espaço dentro desta escola, vai ter o coração do professor Paulo. E tenho tudo dito. Olá, eu sou a Yara, este é o meu nome gestual e estou no 1º ano do curso de audiovisuais. Então, o professor Paulo era uma pessoa muito querida e eu gostava muito dele. Era uma pessoa amiga, simpática. Chamo-me Gabriel Santos, sou do 11º TAV e gostava de falar aqui algumas palavras sobre o professor Paulo. Ele que foi meu professor, mas que aqui não era simplesmente um professor. Ele estava aqui para tudo o que a gente precisava. Falo por mim e falo pelo resto dos alunos, pelo que eu tenho reparado. E eu acho que tudo aquilo que, neste caso, todos os alunos dele precisassem, seja uma câmara para levar para fazer um trabalho, seja qualquer coisa psicológica, tudo o que nós precisássemos podíamos contar com o professor Paulo. Eu acho que isso é a maior característica dele, a maior, melhor,
para além de ser uma pessoa excelente, e que eu tenho muita pena daquilo que aconteceu neste caso, perdi um professor, mas perdi também um grande amigo. Pelo pouco tempo que eu tive com o professor Paulo, porque acho que foram por volta de 3, 4 meses, pelo que conheci dele, ele pareceu-me ser uma pessoa bastante... Pronto, não era uma pessoa que guardava rancor a ninguém, uma pessoa bastante amigável e que estava sempre lá quando nós precisávamos de resolver os nossos problemas. Eu falo por mim, porque tive um problema e pedi ajuda ao Sr. Paulo e o Sr. Paulo ajudou-me a resolvê-lo. E também aconteceu uma coisa que... Pronto, eu fiquei assim um bocado, depois quando tivemos a notícia, fiquei assim um bocado a pensar na altura. Que foi, eu no dia em que acabou as aulas, eu fiquei um bocado na sala a conversar com o setor e, tipo, no dia em que, pronto, estávamos a ir embora, eu depois de falar com o setor, dei um aperto de mão ao setor e, pronto, demos uma pancadinha nas costas um ao outro e eu disse ao setor até à próxima e se não ouvi mais o setor, bom ano e boas entradas. E pronto, o setor disse-me a mesma coisa. E foi basicamente isso. E quando tive a notícia, depois fiquei bastante tempo a pensar sobre isso. E acho que foi um bocado... Tipo... não foi meio foi tipo meio que um sinal e não foi ao mesmo tempo. Porque a minha intenção, eu gostava bastante do setor e foi dos professores que eu tive que gostei mais até agora. E pronto, acho que foi uma perda bastante grande. Olá, eu sou o Ricardo. Entrei nesta escola há um ano e o Sr. Paulo é era o meu professor favorito. Independentemente de não o conhecer assim há tanto tempo, tivemos alguns momentos assim de que ele me motivou. Eu tive um concerto aqui nas Caldas da Rainha. Eu sou aluno do primeiro TAV, mas era aluno dele. E eu não queria ir ao concerto. Um dia antes do concerto eu queria cancelar porque eu não estava a conseguir. Eu estava muito nervoso e o professor Paulo motivou-me para eu ir para o concerto, que eu tinha talento e que iria-me ajudar se eu um dia quisesse fazer disto, da música, a minha vida. O professor Paulo tinha falecido há menos de uma semana e eu não queria atuar, tipo, não estava com disposição nem com cabeça, e a minha professora, pronto, ela disse-me que se eu quisesse honrar o meu professor, que eu gostava tanto, devia atuar e cantar. E lá fui eu. Eu compreendo o sentimento de as pessoas que, pronto, eram muito apegadas ao Sr. Paulo, de perda, porque também já perdi a minha mãe e eu compreendo muito isso. Só queria agradecer ao Sr. Paulo por tudo do que ele fez por mim. O professor Paulo foi a pessoa que me entrevistou pro curso, que na verdade nem era o meu plano de vir para esse curso, mas no caso aconteceu. E pronto, eu tava ali um dia depois das entrevistas e o professor Paulo me liga, cheguei aí 3 horas, eu pensava que ia ser uma entrevista bem complexa, só que cheguei aqui, só me trouxe aqui no estúdio e me explicou e disse que eu tinha vaga se eu quisesse vir. E foi isso, eu achei uma pessoa muito esforçada, tipo, que qualquer um professor poderia simplesmente recusar me entrevistar num dia depois das entrevistas. E ele veio e me entrevistou. Eu sou muito agradecido por isso, porque hoje esse curso é um curso que eu gosto muito de fazer. Sou Helena Firme, tenho 18 anos e estou a tirar a licenciatura de Cinema. O Sr. Paulo era uma pessoa, como é que eu ia dizer, que ajudava todas as pessoas. Ele ajudou-me a mim. Então, Paulinho, Paulão, para sempre no nosso coração.
nome é Matilde Vieira, eu fui colega do professor Paulo Vasques, colega de informática, no mesmo grupo que ele, e partilhava o mesmo corredor que ele, quase numa sala em frente. Mas quero partilhar, para além de tudo o que já foi dito, com certeza, de ser um ótimo profissional, ótimo amigo, tudo isso que já foi dito, eu quero partilhar aquilo que ficou comigo da última semana de vida do Paulo. Eu, na quarta-feira dessa semana, cheguei à escola um bocadinho, sensivelmente, 10 minutos mais cedo do que iria entrar à 1h30, portanto, e ele estava a falar com outro colega numa sala, em frente à sala que eu ia lecionar. Aconteceu que a minha intuição perguntou-me o que é que... Eu fui lá cumprimentá-los e perguntou-me o que é que eu estou aqui a fazer. Eles ainda devem pensar que eu iria ouvir a conversa deles e que seria esse o meu propósito, mas não de tudo. A minha intuição disse-me, deixa-te só ficar, faz companhia, apenas companhia. E isso ficou gravado na minha memória porque assim, foi o último momento em que eu vi de facto o Paulo, em que eu estive com ele. A mensagem que eu tenho para vos transmitir é: façam sempre aquilo que a vossa intuição dizer e ditar, porque ela nunca se engana. E se eu tivesse voltado as costas, não ficaria ali com ele, não ficaria bem com certeza com a minha consciência, porque não tinha simplesmente ficado. Eu simplesmente fiquei, porque foi isso que eu senti. Portanto, os sentires, os vossos sentires, aquilo que sentirem a cada momento é mesmo muito, muito importante. E era esta a mensagem, principalmente esta mensagem que eu vos queria deixar. Uns pequenos instantes podem valer a vida toda. Portanto, e é isso. O resto acho que todas as pessoas vão dizer, não é? Isso para mim marcou a diferença. Eu, pelo menos, sei que parece que as nossas almas estavam em sintonia, porque houve ali uma certa comunicação. Possam vocês acreditar ou não, mas é a intuição sempre a falar mais alto, tá bem? E quero que sigam sempre o vosso coração e a vossa intuição, tá bem? Alma e espírito. Obrigada, gratidão. Olá, boa tarde. O meu nome é Alexandra Sampaio. Estou na Rafael Bordal Pinheiro há 32 anos, de uma carreira longa, já de 42, prestes a sair, e gostava de falar um bocadinho sobre o Paulo. Trabalhei com o Paulo Vasques em variedíssimas situações e conheci o Paulo também noutros ambientes, noutras questões, mas nomeadamente esta sala onde fizemos e nos rimos muito, nos divertimos muito, porque eu fiz muitas das formações que o Paulo Vasques produziu aqui para os professores. Foram sempre momentos fantásticos de boa disposição, de aprendizagens, de coisas que nos serviam imenso. Eu fui ao longo dos anos jogando muito com a criatividade dos alunos. Eu sou professora de inglês, mas trabalhámos em muitos projetos e os alunos produziam muitos vídeos e eu sempre quis saber um bocadinho sobre como mandar vídeos, como fazer algumas fotografias, e tudo o que nós fizemos nessa dimensão, as primeiras aprendizagens também das plataformas, foram feitas com o Paulo e com outros colegas, e não perdíamos a oportunidade de o desafiar a fazer mais coisas e estivemos sempre com eles. Curiosamente, o filho dele começou a trabalhar numa área que o meu filho já trabalhava, que é a área da cozinha, e também conversávamos muitas vezes sobre isso, do filho quando era miúdo e do que queria fazer. Já o meu filho trabalhava há alguns anos. Para além disso, era um colega fantástico. Os alunos produziam nas minhas aulas alguns vídeos, mas contavam sempre com o Paulo e com as turmas do Paulo. Estão aqui uma série de alunos que trabalharam com ele, de certeza absoluta, e a disponibilidade dele, das equipas que trabalhavam com ele para trabalharem connosco, foi sempre fantástica. Foi uma perda incomensurável do Paulo, totalmente inesperada para todos, mas eu acho que nós permaneceremos sempre com o Paulo, porque o Paulo faz parte. Cada vez que eu pego no telemóvel,
para tirar uma fotografia, não é que eu seja grande espingarda, fui uma aluna que foi sempre fazendo, ou uma formanda que fazendo duas coisas, mas não me esqueço nunca daquilo que dizíamos, de como agarrar na câmara, dos planos, e portanto o Paulo estará sempre. Cada vez que eu tirar uma fotografia, cada vez que eu vir um vídeo que tentar editar, o Paulo está lá e estará sempre. Muito obrigada. O meu nome é Cristina Menezes, sou professora aqui na Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Desde 2009 sou professora de História e História da Cultura das Artes. Para o Paulo tenho 70 palavras. Gostaria de não ter adiado o cumprimento porque não estavas disponível. Estavas a resolver alguma coisa que torna a escola um espaço de aprendizagem, de criação e de crescimento. Obrigada por todo o trabalho, tempo e dedicação nos cursos profissionais. Muito obrigada pelos 7 anos da biblioteca. Ali nada teríamos feito sem a tua disponibilidade, sem o teu empenho, sem a tua ajuda. Até sempre, Paulo Vasques. Sou Cecília Correia, sou professora e tenho 47 anos. Falar do Paulo nunca vai ser muito fácil porque não havia escola nem havia aulas neste edifício sem a presença do Paulo. O Paulo era daqueles colegas, foi meu colega, foi meu formador e essencialmente foi muito meu amigo, porque quando nós entramos numa escola pela primeira vez, precisamos sempre de alguém que nos faça um acolhimento e eu senti isso no Paulo. O Paulo recebeu-me muito bem, apresentou-me muito bem a escola e conseguiu sempre tornar aquilo que era complicado no mais simples possível e sempre rodeado de um sorriso e de uma suavidade que não reconhecemos em muitas pessoas. O Paulo fará sempre muita falta nesta escola, a escola terá sempre um bocadinho do professor Paulo e ainda hoje ao caminhar pelos corredores eu acho que vou encontrar o Paulo e o Paulo vai resolver qualquer coisa que está a ser preciso ser resolvida. Ainda lido um pouco com isso, é um colega e foi e será sempre que faz com que qualquer professor tenha orgulho em se levantar todos os dias para ser professor. Olá, eu sou o Rui Correia, sou um admirador do Paulo e tenho 57 anos. Eu não pertenço ao círculo restrito dos amigos do Paulo. Eu pertenço a uma multidão de admiradores do Paulo. Eu conheci o Paulo há muitos anos e sempre tivemos uma proximidade em relação àquilo que é a nossa profissão e sobretudo à formação de professores. Aquilo que me faz vir aqui é essencialmente ressalvar o seu exemplo para mim, a importância que o perfil e a personalidade do Paulo sempre tiveram para todas as pessoas que, como eu, o admiram e o admirarão. E, essencialmente, são 4 ou 5 coisas. A sua inalterável curiosidade, a sua inquietação, a sua tranquilidade e o seu pragmatismo. O fazer constantemente parte da solução, o estar ininterruptamente concentrado na forma de superar os problemas e na ideia muito, muito básica, muito simples de servir, de ter serventia para os outros. E isso fará sempre parte de mim e nesse sentido não é vão dizer-se que pessoas e personalidades como a do Paulo ficam para sempre, são imorredoras e viverão connosco durante o tempo todo em que a nossa memória nos permita atrever-nos a merecer o exemplo que ele nos deixou.
meu nome é Alton Malta, sou criador do projeto Rap Nova Escola. Tive a sorte de conhecer o professor Paulo Vasques no âmbito do projeto Rap Nova Escola, precisamente, onde uma das necessidades, ao ser o vídeo, era muito difícil conseguir videoclipes para a experiência dos miúdos ser plena, e o Paulo foi uma das pessoas que teve a sensibilidade de perceber o impacto que esse processo teria nos alunos. E foi a única pessoa que abriu essa porta, okay, para trabalhar diretamente com os alunos de técnica de audiovisuais. E precisamente acho que essa característica do Paulo, eu conheci-o pouco tempo, lidei com ele pouco tempo, o pouco tempo que lidei com ele, ele inspirou-me bastante, e uma das coisas que me marcou, okay, depois da partida do Paulo, foi precisamente perceber que aquilo que deixamos não é propriamente o nosso nome, ou a nossa cara, ou a nossa imagem, nada disso. Aquilo que deixamos é a obra. Então, para mim foi bastante clara a forma como o Paulo marcou muita gente, através de um trabalho muitas das vezes quase invisível, quase imperceptível. Mas esse exemplo de deixar obra sem assinar, para mim é uma referência que eu guardo para mim, e que quero também, e que no fundo também quero aplicar. Esta referência, este exemplo do Paulo, me faz-me ter ainda mais vontade, ou polir ainda mais o sentimento com que faço o que faço neste projeto do Rap Nova Escola. Também não faço a mínima ideia do impacto que deixa em cada pessoa com quem trabalho, mas se trabalhar sempre na onda, como o Paulo nos mostrou, na onda certa, na onda de jovem, ok? Eu quando o vi, já tinha falado com ele ao telefone, fiquei, ok, Paulo é este. Ele era um jovem, autenticamente, e essa onda jovem, essa onda de energia, de alegria com que se trabalha, deixa uma marca que nunca se vai apagar, ok? Então eu fiquei com a percepção de que o Paulo não partiu, não faleceu, ok? O Paulo continua misturado nas pessoas que marcou. E era isto. Sou Ricardo Oliveira, tenho ligação com o professor através do badminton. A ligação com o professor Paulo foi através do badminton, enquanto funcionário daquela casa, e a ligação através dos alunos de audiovisuais e do professor Paulo. O professor Paulo é um ser humano fantástico, marcou-me imenso, porque era uma pessoa simples, uma pessoa próxima, e facilmente nós tínhamos uma conversa de qualquer coisa, de algum acontecimento do mundo geral, mas também em termos de trabalho e de apoio àquilo que era o desenvolvimento dos seus alunos. Por isso gostava muito de deixar-lhe, onde ele estiver, um forte abraço e que nunca será esquecido por nós. Olá, então eu sou o Jorge Magalhães, tenho 61 anos, sou técnico de prótese dentária e nos tempos livres sou um apaixonado dos cavalos. E é como apaixonado dos cavalos que estou aqui hoje. O Paulo é um daquelas pessoas que faz com que tudo o que a gente possa dizer aqui soa treta, porque o Paulo era um homem prático. O Paulo era... Nós costumamos dizer, eu já estou a ficar velho, e nós os velhos às vezes dizemos, temos é que ser práticos na vida em vez de estarmos aqui com tretas. E o Paulo era mesmo assim. Todos os velhos dizem, morreu aquele gajo, coitadinho, era um homem tão bom, e a maior parte das vezes até nem era tão bom quanto isso. O Paulo era mesmo um homem bom. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Para mim foi um prazer imenso. O Paulo juntou-se a nós já há um carradão de anos, dizia, mas aqui há bocado que já estávamos juntos para aí há 8 ou 9 anos, o que é uma barbaridade, porque para nós é sempre como se tivesse sido ontem. O Paulo aparece no Oeste Lusitano com vocês alunos. Logo no primeiro ano aparece-nos lá, e o envolvimento dos vossos colegas em quantificando, eram cerca de 70 crianças, vocês já não são crianças, desculpem lá, mas pronto, 70 alunos da Bordal, e aquilo foi fenomenal. Eu confesso-vos que ao princípio olhei para o Paulo e disse, cagando a cromo, pá. Vai-me parecer que um gajo deve ser uma seca do caraças, porque ele é assim de poucas palavras, ele chegava ameno, suave, instalava-se, quase nem se dava para a posição dele, e depois de repente, quando a gente pensava que ele não estava a fazer nada, ele tinha tudo feito. E foi assim que eu conheci o Paulo, com esta boa vontade,
com este empenho com os alunos dele. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Pá, vocês devem ser extremamente orgulhosos de terem conhecido um professor destes. Porque eu, quando tinha a vossa idade, pá, os professores nem se aproximavam nem de perto nem de longe daquilo que era o Paulo em relacionamento com os alunos a quem ele prestava serviço. Eu vejo o Paulo, penso no Paulo e penso, pá, este gajo era um gajo que servia às pessoas, pá. Serviu-nos a nós. O Paulo, acho que ele nunca chegou a andar de cavalo, nem sei se ele tinha grande paixão pelos cavalos, mas entrou no Oeste Lusitano porque aquilo era bom para vocês, aquilo era bom para a escola, aquilo era bom para os miúdos dele. E essa paixão ficará para sempre gravada em mim. Simples, direto, prático, não complicava, não dizia palavras a mais. Portanto, aquilo, se eu tivesse que dizer assim, olha, agora queria simplificar a minha vida, se calhar o Paulo era um bom exemplo dessa simplificação no relacionamento com os outros. Depois percebi, com o envolvimento do Paulo, que essa mesma simplificação se tornava uma complicação do arco da velha, porque ele, coitadinho, não tinha capacidade de dizer não a ninguém. Era um coração tão grande que o Paulo fazia sempre parte da solução. Eu nunca vi o Paulo levantar um problema. O Paulo só arquitetava soluções atrás de soluções. E por vezes era tão impetuoso para ajudar a toda a gente que às tantas estava envolvido em 30 mil coisas, eu já não tenho tempo para nada, pá. E pronto. E este era o Paulo. E mesmo quando ele estava em stress e sem tempo para nada, tinha sempre tempo para nos ouvir. Foi uma coisa sempre que eu achei fabulosa da parte dele. O Paulo era um ouvinte fabuloso, era um coordenador de esforços fabuloso. Ele conseguia pôr 70 alunos, vocês sabem melhor do que eu, que juntar 70 macacos todos juntos em liberdade no parque, com música e copos e não sei o quê, não é fácil porque as pessoas dispersam-se. E ele conseguia dar a liberdade para todos esses extras, mas manter o foco naquilo que estávamos ali a fazer. E, portanto, só posso dizer uma coisa, eu estou muito orgulhoso de o ter conhecido. Através do Paulo vivi também tempos impecáveis que passei aqui nesta escola, revivi tempos impecáveis nesta escola. É muito giro ver. Vocês às vezes, eu vejo que os meus filhos têm sensivelmente a vossa idade e têm muita mania de apontar defeitos a tudo, nada é suficiente para o dia-a-dia deles. E se vocês conhecessem como é que esta escola era no meu tempo, nunca façam uma crítica aos dias de hoje, porque os dias de hoje são manifestamente muito melhores do que aqueles que nós vivemos. Portanto, vocês têm a felicidade de ter terem tido professores como o Paulo, terem professores como tem a Zé, como tem agora aqui o JP, que veio substituir. E, portanto, usem isso. Façam as coisas com empenho. Aquilo que vocês quiserem fazer, façam-no bem. E aquilo que não quiserem fazer, digam logo à partida que não estão interessados em fazer. O Paulo era um gajo assim, era um gajo muito direto. Puro, simples e duro. Tenho saudade deles, vou ter sempre saudade deles, mas tenho muita alegria de o ter conhecido. E o facto do Paulo morrer é chato, é muito chato. Mas vamos morrer todos. E este Paulo continua a viver em todos nós. Poderíamos falar sobre o Paulo numa visão do colega, na visão do par pedagógico, no colega que foi mais do que isso. Eu, quando digo que no meu trabalho eu não venho para fazer amigos, o que acontece com o Paulo é exatamente ao contrário. Eu tenho o meu maior amigo. Foi também nosso colega de formação, foi nosso formador. Portanto, há aqui várias facetas em que o Paulo nos acompanhou ao longo de muitos anos. E, sobretudo, como diretor do curso profissional de audiovisuais, este trabalho foi sendo feito e fomos somando várias experiências que nos foram marcando. E uma delas foi, de facto, e aquela que mais nos deixou sensibilizadas, foi o facto de ele um dia ter vindo ter connosco e vinha transtornado e diz-nos: vocês não sabem o que me aconteceu.
E ele vinha que, francamente, a feição dele vinha modificada. Acabei de receber um pai que me pede: professor, vou emigrar, tome conta do meu filho. Além de professor, o Paulo tinha um sentimento de paternalismo, de fraternidade e de partilha, e dava tanto de si, sem esperar nada em troca. E depois é engraçado que, passado uns anos, este aluno acabou o seu curso, e passado uns anos este aluno aparece outra vez na escola e aparece outra vez na vida do Paulo. E lá fica outra vez o Paulo, muito incomodado, porque o aluno veio ter com ele. Ele aparece completamente desorientado, procurava o professor Paulo, ao fim mais ou menos de 8 anos de sair da escola. E eu achei estranhíssimo o estado desorientado em que ele estava. Eu disse-lhe: o professor só volta ao fim do dia. Mas fala comigo, pode estar aqui um bocado e descomprime. Então o aluno falou, desabafou da sua vida pessoal e precisava mesmo do Paulo. Depois de eu ter conseguido acalmar um bocado, ele foi-se embora, mas o que ele fez foi voltar ao fim do dia, porque ele precisava muito, muito, muito do professor Paulo. E esta ligação ficou, e fica mais tarde, quando o Paulo partiu, em que houve uma mensagem que a Maria José recebeu. Então o aluno enviou uma mensagem e disse: olá, bom dia professora, ainda não estou em mim, depois de saber desta notícia tão triste de um professor e um homem tão especial. Como aluno, levei o exemplo de um professor humilde e amigo, que sempre que me via tinha uma palavra para comigo sobre o meu futuro. Termino a mensagem deixando os seus sentimentos à família e à escola. Eu sou Jorge Espina, atualmente sou professor deste agrupamento há sensivelmente 14 anos. Neste momento sou diretor do agrupamento e a minha relação com o professor Paulo Vasques iniciou em 2009, quando eu entrei neste agrupamento. Foi das primeiras pessoas que eu conheci e aquilo que eu tenho que dizer dele são coisas muito simples. Era um homem com H grande, era uma pessoa sempre presente, sempre disponível. Como profissional, o agrupamento, sem dúvida nenhuma, que reconhece nele uma extensão para aquilo que era a relação com a comunidade. Como pessoa e como amigo e colega que ele era de todos os professores e meu inclusive, era uma pessoa que nunca quis conflitos com ninguém, muito pelo contrário, era sempre parte da solução, e isso não é muito fácil encontrar em muita gente, muito pelo contrário. Eu também acredito que o professor Paulo era uma pessoa com especificidades muito próprias, muitas qualidades que se encontram em muita gente, mas que se calhar não é assim tão usual quanto isso. E é uma pessoa que sem dúvida nenhuma partiu cedo demais, que faz falta em todos os aspectos e acima de tudo também para o nosso agrupamento. Foi uma grande perda que o nosso agrupamento teve. Acredito que temos que avançar, mas que sem dúvida nenhuma sentiremos muita falta dele. E nesse aspecto um pouco mais tenho a dizer, até porque logo a seguir se calhar iria me emocionar e ficamos por aqui. O amigo Paulo. O amigo Paulo era amigo de um amigo nos tempos de escola e amigo ficou. E ao longo da nossa vida, da nossa existência, realmente muitas foram as coisas que fomos trilhando juntos, nos fomos desafiando e sempre fazendo coisas pelos outros. E o Paulo era isso, sempre um homem disponível para fazer coisas pelos outros, para os outros. E todo o trabalho que desenvolveu, mais recentemente na escola, com a junta de freguesia, com o município, com o que também tive a oportunidade de envolver, foi sempre o homem que estava disponível para ajudar, para divulgar a sua cidade, divulgar a sua escola e, mais importante que isso, dar a formação aos seus meninos, aos seus jovens, aos seus alunos. Obrigado, Paulo.